Fala galera, beleza? Eu sou o Davi, esse é mais um vídeo aqui no canal Geekificando. E muita gente já me perguntou o que deve levar em conta quando for comprar um notebook. Então, eu decidi gravar esse vídeo para explicar para vocês o que você deve levar em conta quando você for fazer um investimento em um novo notebook. Seja ele para jogar, para estudar ou para trabalhar. Então, bora lá! Para fazer essa lista, eu reservei 5 pontos que eu acho interessante vocês saberem um pouco para levar em conta quando for comprar um notebook. O primeiro ponto é o processador. O processador é o cérebro do computador. Ele é o responsável por fazer todos os cálculos que são necessários para o pleno funcionamento dele. Agora você deve estar pensando, beleza, só vai usar o processador quando abrir a calculadora do computador então. Não, não é bem assim. Tudo que o computador faz é resultado de uma operação matemática que é feita pelo processador. Seja você abrir no navegador para acessar sua rede social ou você digitar um texto. Coisas que não tem nada a ver com contas, se você parar para pensar. Portanto, para o seu novo notebook, você deve pensar o quão pesadas são as tarefas que você vai querer executar nele. Existem tarefas que utilizam mais poder do processador e algumas que usam menos. Por exemplo, somente abrir o navegador para acessar o seu feed do Facebook ou do Twitter vai usar bem pouco do processador. Mas agora, se você for utilizar o computador para assistir vídeos em 4K ou fazer edições de vídeos também em 4K ou até Full HD, você vai realmente usar muito mais carga no processador. Para usar programas mais complexos, como o AutoCAD ou até mesmo o Illustrator, que você pode mexer com grandes arquivos de imagem, é recomendado que você invista num processador top de linha, como por exemplo o Core i7 ou o Ryzen 7, que são da Intel e da AMD respectivamente. Se esse não for o seu caso, você pode investir no notebook que tenha o Core i5 ou o Ryzen 5, que são os processadores intermediários da Intel e da AMD, que já vai ser o suficiente para você. Mas se o orçamento estiver apertado e você realmente não for executar nenhuma operação complexa e não ligar de um travamento de vez em quando, você pode comprar os modelos de entrada, que são o Core i3 ou o Ryzen 3 da AMD. O segundo ponto são as memórias. A memória é responsável por armazenar temporariamente os programas que você abre no seu computador. Eu já gravei um vídeo anteriormente explicando um pouco mais da diferença entre a memória RAM e a memória de armazenamento, então vou deixar aqui o card para vocês darem uma olhada lá e também vou deixar o link aqui na descrição para vocês assistirem esse vídeo depois desse, beleza? Para o nosso notebook, é importante entender quantas tarefas simultaneamente você vai querer executar nele. Se você não for aquela pessoa extremamente multitarefa, que deixa 500 abas abertas no navegador, deixa um vídeo rolando de fundo só para você não ficar no silêncio, um notebook com 4 GB de memória já é o suficiente para você. Agora, se você for abrir muitos programas de uma vez só, ou programas que utilizem arquivos muito grandes, como programas de edição de imagem e de vídeo, ou jogar os jogos mais atuais, é recomendado que você tenha pelo menos 8 GB de memória, já que as texturas são muito grandes, tanto as que você utiliza nos programas de imagem, ou as que você utiliza nos jogos, e ocupa um bom espaço da memória que poderia ser utilizado com outra coisa. Para mim, por exemplo, 16 GB de memória já é o suficiente, porque o que eu preciso de editar de vídeo ou dos jogos que eu jogo já tá um tanto de memória ok ali que roda tudo que eu preciso. Mas existem os casos extremos, o pessoal que edita vídeos muito grandes em alta definição, ou o pessoal que joga os jogos realmente com a especificação no máximo, tem notebooks com até 32 GB de RAM, 64 GB de RAM, só que aí realmente fica um pouco mais caro. O terceiro ponto a se levar em conta é o armazenamento. Esse ponto é um pouco controverso hoje em dia, já que as nuvens estão chegando por aí para acabar com todo o armazenamento local que nós temos nos nossos computadores. A tecnologia de armazenamento deu uma boa guinada hoje em dia com a popularização e diminuição de preço dos SSDs. Se você não sabe o que é SSD e está um pouco perdido ou perdida, dá uma olhada no vídeo que eu vou deixar aqui, que é um vídeo que eu explico tudo sobre a diferença de todos os tipos de SSD, vou deixar aqui na descrição também para vocês verem lá, beleza? O ponto-chave do armazenamento é você entender o que você vai guardar localmente no computador e o que você vai deixar na sua nuvem. A grande maioria dos computadores vendidos nas lojas já vem com um HD de 500 GB ou de 1 TB, porque realmente não é muito barato eles colocarem um SSD nesses computadores que a gente compra nas lojas por aí. Mas mesmo assim é importante nós verificarmos se o notebook que nós compramos tem a possibilidade de colocarmos um disco M2 lá, pois você colocando um M2 vai dar uma bela acelerada na performance do seu computador. Os SSDs são no mínimo 10 vezes mais rápidos do que o HD mecânico mais rápido. Então, só de você deixar o sistema operacional instalado nesse disco M2 ou no SSD convencional, você já vai perceber um bom ganho na velocidade do computador. É muito comum o pessoal utilizar as duas tecnologias de uma vez só, o sistema operacional M2 e um HD mecânico para uso de armazenamento dos arquivos mais pesados. É importante ressaltar que já está entrando em desuso o uso de HDs mecânicos, então vai ser mais comum nós vermos daqui para frente cada vez mais notebooks vindo só com SSD mesmo. Alguns modelos de notebooks mais leves vêm só com SSD M2, e cabe a nós termos o bom senso do que deixar armazenado no computador e do que colocar na nuvem.
O quarto ponto que temos que levar em conta é a tela. O ponto a se focar aqui é a qualidade da imagem e por quanto tempo eu vou precisar ficar olhando a tela do notebook. Vale a pena investir numa tela de melhor qualidade se você for utilizar somente a tela do notebook como seu display principal. Existem várias tecnologias que melhoram a qualidade da tela, como por exemplo tratamentos anti-reflexo, para você não se ficar vendo reflexo externo na sua tela, e o IPS, que é o In-Plane Switching. Essa tecnologia aumenta o ângulo de visão da tela e permite que a tela tenha taxas de atualização mais altas do que 60 Hz. A taxa de atualização é o número que diz quantas vezes a tela é atualizada por segundo. Por exemplo, nos monitores convencionais, a taxa de atualização é de 60 Hz, ou seja, a tela é reescrita 60 vezes por segundo, criando a ilusão de movimento e criando imagens mais fluidas se a taxa de atualização for maior do que essa. É importante verificar também a resolução da tela, porque resoluções maiores de tela implicam em telas mais caras e logo notebooks mais caros. Se você não precisar ver muitas informações na tela ao mesmo tempo, a resolução padrão de notebook, que é 1366 por 768 pixels, já é o suficiente para você, pois você vai conseguir abrir de forma confortável várias páginas de internet e outras informações que cabem na tela de uma forma que você consiga olhar de boa. Mas se você for trabalhar com várias informações na tela ao mesmo tempo ou for jogar alguma coisa, é recomendado que você tenha uma tela de pelo menos de resolução Full HD, que é 1920 por 1080, com uma taxa de atualização mais alta, principalmente para os jogos. Existem notebooks com tela de 144 Hz, 240 Hz, só que como eu falei anteriormente, quanto mais alta a taxa de atualização, mais cara é a tela. Lembrando também que o tamanho da tela vai influenciar diretamente no tamanho do notebook. Por exemplo, notebooks com tela de 13 polegadas são consideravelmente menores do que notebooks com tela de 15 ou até 17 polegadas. Lembrando que se você comprar um notebook que tem uma resolução Full HD numa tela de 13 polegadas, talvez não fique muito confortável de você enxergar o que está mostrando na tela. E o sistema vai te obrigar a aumentar o tamanho das coisas na tela para você conseguir enxergar de uma forma confortável o que está sendo mostrado ali. Então você vai perder toda a resolução que pagou. Se for possível, prefira ir até a loja para você ver pessoalmente o notebook, porque a tela é uma coisa muito subjetiva. Então, você comprando pela internet, você não vai ter acesso a ver se a tela realmente está do seu agrado. O quinto ponto é a bateria. Quanto maior a bateria no notebook, mais tempo você vai conseguir utilizar o notebook fora da tomada. Porém, as baterias de alta capacidade são grandes e pesadas, e você precisa levar isso em conta. O ponto que você deve buscar aqui é o quanto eu posso sacrificar da mobilidade para ganhar mais tempo de uso. Nos notebooks mais básicos, é muito comum encontrarmos baterias de até 4.500 mAh. Essa medição diz quanto de carga a bateria aguenta. Cada componente do notebook tem um uso específico de energia. Portanto, se você tiver um processador mais forte, com uma tela grande e muito brilhante, eles vão consumir mais bateria do que um notebook com uma tela menor e um processador mais fraco. Alguns notebooks de alta performance têm baterias de alta qualidade, porém, esses notebooks acabam ficando muito pesados por conta disso. Alguns modelos de notebooks chegam a pesar até 4 kg. Se você for usar um notebook ligado majoritariamente na tomada, talvez seja um ponto que não seja tão relevante para você. Então você pode investir em notebooks menores e mais leves com a bateria um pouco mais modesta. Lembrando que sempre podemos configurar o plano de energia no sistema operacional para fazer a bateria durar um pouco mais quando nós precisarmos. Nesses modos de economia de energia, o sistema operacional diminui um pouco, ou muito dependendo do caso, a performance de alguns componentes do computador, podendo chegar, por exemplo, a deixar o processador a 20% da sua performance. Ele vai ficar um pouco lento, só que vai gastar muito menos energia no processo. Tem o sexto ponto que eu deixei de bônus aqui, que é a placa de vídeo, o teclado e o trackpad do notebook. Apesar desses itens não serem de extrema importância, eles podem ser, dependendo do seu uso. A placa de vídeo dedicada, por exemplo, vai ter um uso muito maior se você for utilizar um notebook para jogos ou para edições de vídeo e imagem. Só que seria um gasto desnecessário se você realmente não for executar essas funções. Se você optar por ter uma placa de vídeo no seu notebook, escolha os modelos que tenham pelo menos 2 GB de memória dedicada, pois quando toda a memória de vídeo for utilizada, o computador vai começar a utilizar a memória RAM do notebook, que pode deixar todo o funcionamento dele mais lento. O teclado vai muito mais do que você está acostumado, porque tem gente que prefere teclado mais rente ao equipamento e com botões mais macios, tem gente que prefere teclas mais altas. Então, vai da sua preferência. Novamente, vale a pena dar uma olhada pessoalmente no notebook para ver se o teclado é do seu agrado. Lembrando que no pior dos casos, você sempre pode ligar um teclado USB lá e utilizar um teclado da sua preferência, também não tem problema. E o trackpad também é um ponto controverso. Eu pessoalmente odeio usar o trackpad. Ele não é muito preciso e você tem que ficar arrastando o dedo lá até um ponto que seu dedo fica até chato e vermelho na ponta. Mas realmente existem alguns notebooks que têm um trackpad muito preciso, que você consegue até fazer algumas ações, uns gestos lá, que agilizam bastante o uso. Novamente vai do gosto de cada um, só que eu acho que o sentimento aos trackpads realmente é de ódio, né? Bom pessoal, acho que é isso pelo vídeo de hoje. Se vocês tiverem alguma dúvida em relação a esses pontos que eu citei aqui no vídeo, pode deixar aqui nos comentários que eu vou respondendo conforme forem aparecendo, beleza? E se for o caso, posso até gravar um vídeo explicando detalhadamente cada uma dessas partes, não tem problema. Bom, espero que eu tenha ajudado vocês a escolherem o notebook quando vocês forem comprar um. Se vocês gostaram das dicas, deem like no vídeo, se inscrevam no canal para ter acesso a mais conteúdos desse tipo e também ative o sininho caso vocês queiram receber notificação sempre que eu dar um vídeo novo. Então, muito obrigado por assistir até aqui, valeu e até a próxima.